início de mais uma semana, né? Viemos aí de um feriado prolongado, então bora estudar. Como eu tinha prometido para vocês na aula passada, nossa aula de hoje ela é mais light, né? Então não vai ser aquela parte pesada das integrais múltiplas. Tenho certeza que vocês vão gostar aqui desses conteúdos, né? Eles também apresentam aqui várias aplicações, tá? Então estamos falando aqui das equações diferenciais. Vamos começar aqui entendendo o que é uma equação diferencial, como que eu vou reconhecer a ordem da equação diferencial, como que eu vou resolver, tá? Então, a nossa aula de hoje, juntamente com a aula da semana que vem, vai tratar sobre esse tópico, né, equações diferenciais. Na aula de hoje, equações diferenciais de primeira ordem, e na aula da semana que vem, continuamos com as equações diferenciais de segunda ordem, tá? Então, o que são equações diferenciais, pessoal? Esse nome diferencial vem de derivadas, como vocês já bem conhecem, né? Então, são equações que vão envolver uma ou mais função de uma ou mais variáveis e as suas derivadas, né? Então, por exemplo, a função y é igual a y de x, tá? Nesse caso, para indicar a derivada da minha função, é comum nós usarmos aqui esse símbolo, né? Então, que é lido y', y duas linhas e assim por diante, até um yn, tá? Para indicar que as derivadas, né, da minha função y até a ordem n, tá? Então, quando o exercício trouxer y', pessoal, nós vamos entender que eu estou derivando y com relação à variável x, né? Quando y é uma função de x. Se o y é uma função de t, né? Por exemplo, y é um y de t. Aí, nesse caso, o y' seria um dy dt, tá? E o y duas linhas é a segunda derivada, né? Então, por exemplo, y duas linhas é a segunda derivada do y com relação a x, ou seja, eu vou derivar duas vezes ali a minha função, tá? Quando a gente fala das equações diferenciais, pessoal, elas podem ser classificadas aqui basicamente de três formas, quanto ao tipo, tá? Em EDO e EDP. Trouxe aqui já a nomenclatura que a gente adota, né? A abreviação. O que é uma EDO? Equação diferencial do tipo ordinária, tá? Então, ED, equação diferencial, o O indica ordinária, tá? E EDP, equação diferencial, o P indica parcial, tá? Em especial, pessoal, quando a gente fala aqui, né, da EDO, tá? EDO é o que a gente vai estudar aqui na disciplina de cálculo 2, né? Então, são equações diferenciais do tipo ordinárias que eu vou envolver uma única variável independente. Normalmente vai ser o x, né? Então, se y é uma função de x, eu tenho uma única variável independente, ela é o x, tá? Então, aqui, para exemplificar. Já nas EDPs, equações diferenciais parciais, eu vou envolver mais de uma variável independente, né? Por exemplo, vamos supor que aqui a minha função u, tá? Ela é uma função da variável x e y. Então, x e y são minhas variáveis independentes. Então, eu posso derivar parcialmente u com relação a x, u com relação a y, tá? Não se preocupem, pessoal, que as EDPs não serão foco aqui do nosso estudo, ou seja, trouxe apenas a título de conhecimento, a gente não vai trabalhar com as EDPs, tá? Vai chegar um momento, de repente, você vai lá estudar uma disciplina de termodinâmica, fenômenos de transportes, aí o professor pode acabar abordando uma EDP com vocês, tá? Mas não vai ser foco da nossa disciplina, ok? Então, a gente vai trabalhar apenas as equações diferenciais ordinárias, que vão envolver uma única variável independente, normalmente o x. Pode ser outra, né? Mas normalmente vai ser o x, tá? Classificação quanto à ordem, pessoal. Vai ser a ordem da mais alta derivada da minha função incógnita que ocorre na minha equação, tá? E grau
Grau é o valor do expoente para a derivada mais alta da minha equação. Quando a equação tem a forma de um polinômio na função incógnita e em suas derivadas, tá? Então, basicamente, três formas aqui de classificarmos as equações diferenciais, quanto ao tipo, a ordem e o grau, tá? Exemplos aqui das EDOs, né? Como eu disse, a gente vai trabalhar apenas com as EDOs, tá? E aí nós vamos classificá-los quanto à ordem e ao grau. Exemplo 1. Y duas linhas mais 3y' mais 6y é igual a seno x. Percebam, x é minha variável independente, y é minha variável dependente. Vai aparecer aqui o y duas linhas. O que significa isso? Que eu vou derivar o y duas vezes, né? Então, eu tenho uma ordem 2. E o grau? Grau não apareceu nenhum expoente, pessoal. Aqui é 1. Então, meu grau é 1, tá? Quando não aparecer, o grau fica subentendido que ele é 1, tá? Exemplo 2. Y duas linhas ao cubo, né? Mais 3y' mais 6y igual tangente de x. Então, vejam aqui, ó, pessoal, já organizei da maior ordem para menor, né? Nem sempre o exercício vai trazer dessa forma, então, atenção. Y duas linhas indica uma ordem 2, né? Estou derivando duas vezes. E esse meu expoente 3 vai indicar o meu grau, tá? Então, meu DO de ordem 2, grau 3, tá? Terceiro exemplo, y duas linhas mais 3y que multiplica y' é igual a e na x, tá? Então, vejam, y duas linhas, derivada de y com relação a x duas vezes, segunda ordem. Não apareceu nenhum expoente aqui, grau 1, tá? Último exemplo, y' é igual a 3x, então, ó, ordem 1, porque derivei uma vez, e grau 1. Não tá aparecendo aqui o grau, então a gente entende que ele é 1, ok? Bom, quando a gente fala das equações diferenciais, pessoal, nosso maior interesse aqui é buscar a sua solução, né? O que é a solução? É a função que não contém derivadas e nem diferenciais, tá? Então, uma função, aí como vocês estão acostumados a trabalhar, seja uma função polinomial, exponencial, logarítmica, trigonométrica, tá? Então, é uma função, né? Contém ali as derivadas, nem diferenciais, e ela satisfaz a minha equação. Minha equação diferencial, ela torna ela verdadeira, tá? Em particular, pessoal, nós temos dois tipos de soluções. Temos a solução geral e a solução particular, tá? O que é a solução geral? Na minha solução geral, eu vou apresentar uma constante, tá? Porque vamos lembrar lá, né, que diferenciação e integração são processos inversos, tá? Então, se eu quero encontrar minha função e eu tenho a derivada, eu vou integrar. Se eu quero encontrar minha função e eu tenho a integral, eu vou derivar, tá? Então, são processos inversos, né? E se eu tenho aqui, então, a derivada e eu quero encontrar a função, porque a minha solução é uma função que não contém a derivada, eu vou integrar, né? E quando eu integro, pessoal, vocês devem lá se lembrar, vou colocar aqui um exemplo genérico, né? Por exemplo, quando eu fazia lá a integral de um x elevado a n, isso era x elevado a n mais 1, que divide n mais 1, mais c. C era uma constante, tá? Então, minha solução geral, ela vai acabar tendo esse formato, né? Vai ter ali a adição de uma constante de integração. A minha solução particular, pessoal, vai envolver a minha solução geral, tá? Só que eu vou ser capaz de encontrar o valor dessa constante, tá? Então, quando o exercício, ele traz lá uma condição inicial, ou também conhecida como condição de contorno, eu sou capaz de encontrar o valor dessa constante. E aí eu vou identificar, então, uma solução particular para a minha EDO, tá? Não se preocupem, né? Tô vendo aqui que o Aloysio falou assim, boa noite, não deu para entender sobre essas regras. Calma lá, tá? Tô só apresentando aqui o início da teoria, né? Fiquem tranquilos, que quando eu apresentar aqui o exemplo, vai ficar mais clara essa parte aqui
né, de como é que a gente vai resolver uma equação diferencial, como é que a gente vai encontrar a sua solução geral, a sua solução particular, tá? Então, quando a gente fala das EDOs, pessoal, de primeira ordem, foco da aula de hoje, tá? Então, ó, EDOs de primeira ordem. Vou apresentar para vocês aqui, pessoal, 3 formas que a gente tem de resolver essas equações, né? São praticamente as mais utilizadas aí que o livro de vocês trouxe também explicando, né? Então, temos as equações separáveis, as exatas e as que são resolvidas por fator integrante, tá? Então, a gente vai começar aqui com as equações separáveis, que é a mais fácil que nós temos, né? O que é uma equação diferencial que vai ser resolvida por separação de variáveis, pessoal? Como o próprio nome já diz aqui, ó, separáveis, né? Eu vou separar. E eu vou separar o quê? Eu vou separar as minhas variáveis, né? Então, percebam que a minha equação, né? Lembra que ela é uma equação que vai trazer a derivada de y com relação a x, tá? E aqui a gente está considerando uma derivada de primeira ordem, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou separar minhas variáveis, eu vou separar x de um lado e y do outro da equação. Quando eu separo essas variáveis, pessoal, eu vou integrar ambos os lados, ó, separei minhas variáveis. Deixei quem tem y de um lado, deixei quem tem x do outro, ó. Nesse caso, eu vou passar o dx, que está dividindo do lado esquerdo para o lado direito, multiplicando, tá? Feito isso, eu vou integrar. E eu vou integrar ambos os lados da equação. Por quê? Porque eu quero eliminar a derivada. Eliminando a derivada, eu vou chegar na minha resposta. Você vai isolar seu y e aí você vai ter uma função de x, né? Y sendo uma função da variável x, tá? Então, como assim, professora? Vamos lá para um exemplo mais simples que nós temos aqui, tá? dy dx é igual a x ao quadrado y. Vejam, pessoal, que eu poderia escrever essa equação dessa forma aqui também, ó, tá? Então, estou trazendo as duas possíveis formas para vocês já irem se familiarizando, né? É uma equação diferencial? Sim, é uma equação, tá? Tem aqui essa relação de igualdade e vai envolver a derivada, no caso do y com relação à variável x, tá? Só que eu não quero saber qual é a derivada de y com relação a x. Eu já sei aqui, né? A derivada de y com relação a x é x ao quadrado sobre y. Mas isso não me interessa. O que eu quero saber é quem é o y, né? O y que satisfaz a minha equação, que torna ela verdadeira. Então, para eliminar a derivada, eu integro, tá? E para resolver por separação de variáveis, o que a gente vai fazer? Vou passar quem tem x de um lado e quem tem y do outro. Então, a gente vai fazer aqui essa multiplicação cruzada. Vai ficar assim, ó. Y dy é igual a x ao quadrado dx, tá? Então, ó, dx estava dividindo, passa para o lado direito multiplicando, y estava dividindo, passa para o lado esquerdo multiplicando, tá? Bom, feito isso, pessoal, deixei quem tem y de um lado, quem tem x do outro, eu vou integrar, tá? Então, ó, integra ambos os lados. Do lado esquerdo é uma integral de y, do lado direito é uma integral de x, tá? Aí vamos voltar lá para a regrinha que, inclusive, eu coloquei aqui, ó. Integral de um x elevado a n, né? De uma função potência. Vai ser x elevado a n mais 1, que divide n mais 1. Então, vou adicionar uma constante no expoente e dividir pelo expoente mais 1, tá? Então, vai ficar assim, ó. Y ao quadrado sobre 2 mais uma constante de integração é igual a x ao cubo sobre 3 mais outra constante de integração, tá? Aí, pessoal, aqui vai entrar um ponto importante. Qual é o ponto importante? Vou destacar aqui para vocês. Se eu tenho uma constante do lado esquerdo e uma constante do lado direito, eu posso juntar essas duas constantes e chamar
de uma única constante, tá? Então, na prática, pessoal, o que vocês vão ver acontecer muito aí, né? Tô explicando aqui nesse primeiro momento, mas a partir do próximo eu já não vou mais fazer esse passo, tá? Então, é muito comum que você vai pegar lá um livro de cálculo, que você vai ver um vídeo no YouTube, né? Vai pegar ali o seu material e você vai perceber que não vai acrescentar a constante para o y, tá? Isso é normal, por quê? Vamos imaginar que essa daqui é uma constante 1, essa é uma constante 2. A ideia é eu juntar essas constantes, né? C1 mais C2 vai ser uma constante qualquer, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, a gente vai ter y ao quadrado sobre 2 é um x ao cubo sobre 3 mais uma constante qualquer, tá? Bom, lembra que a ideia aqui era a gente encontrar o y, né? Então, eu vou isolar ele. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Y ao quadrado é 2x ao cubo sobre 3 mais uma constante de integração, tá? Eu ainda tenho y ao quadrado, só que eu quero encontrar y, né? Então, para tirar aqui esse quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Então, vai ficar assim, ó. Y vai ser mais ou menos uma raiz quadrada de 2 sobre 3, x ao cubo, mais uma constante c de integração, tá? Raiz quadrada, pessoal, índice 2 não costuma aparecer, né? E aí, essa daqui é a minha resposta final. É a minha solução geral da EDO de primeira ordem, tá? Como eu falei para vocês, na solução geral vai aparecer uma constante, tá? Para exemplificar outra situação em que eu vou encontrar a solução particular, trouxe aqui um segundo exemplo. Resolva dy dx igual a x ao cubo sobre y à quarta. Então, novamente, poderia escrever essa equação como sendo y' é igual a x ao cubo que divide y à quarta. A ideia é resolver essa equação por separação de variáveis. Deixa quem tem y de um lado, deixa quem tem x do outro, tá? E aqui, pessoal, percebam que nós temos uma condição inicial. O que o exercício me disse? Quando x é igual a zero, y é igual a 4, tá? Então, y de 0 é igual a 4 está me dizendo isso. Quando x é igual a zero, y é igual a 4, tá? Então, assim, pessoal, quando você tem essa condição inicial, tá? Você vai deixar ela guardadinha ali. Primeiro, você vai buscar a solução geral. Encontrando a solução geral, aí você substitui esses valores e vai encontrar a solução particular, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Eu sei que dy dx é igual a x ao cubo sobre y à quarta. Então, vou separar as variáveis, ó. Y à quarta dy é um x ao cubo dx. Quem tem x está de um lado, quem tem y está do outro. Separei as variáveis, integra. Integral de y à quarta, y à quinta sobre 5. Não vou adicionar constante, porque depois vai aparecer uma constante que une todas, tá? Igual, integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, e aqui aparece a constante, tá? Lembra que a ideia é isolar o y, né? Então, ó, y à quinta é 5 sobre 4, x à quarta, mais a constante, ok? E aí, eu vou extrair a raiz quinta. Então, vamos ver lá o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. Y é uma raiz quinta de 5 sobre 4, x à quarta, mais uma constante de integração. E essa daqui é que nós chamamos de solução geral, tá? Então, essa daqui é a minha solução geral. Para encontrar a solução particular, eu vou substituir as condições. Quando x vale 0, y vale 4. Ó. Então, no lugar do y, eu vou substituir 4, tá? Só que aqui, pessoal, ao invés de usar esse passo aqui, vai ser mais fácil eu usar essa daqui, só para a gente fazer os cálculos mais facilmente, tá? Senão aqui a gente ia ter que tirar uma raiz quinta e ia ficar um pouquinho complicado, tá? Então, ó,
4 elevado a 5 vai ser 5 sobre 4 vezes o x, 0 a quarta mais constante, tá? 4 a quinta, pessoal, jogando aí na calculadora, vai dar 1024. 5 sobre 4 vezes 0 é 0, mais constante, ou seja, concluímos que a constante vale 1024. Então, vejam que aqui eu encontrei o valor dessa constante. Encontrando ele, a gente vem e escreve a minha solução particular. Y é uma raiz quinta de 5 sobre 4 x à quarta mais 1024, tá? Então, essa daqui é a minha solução particular, tá? Então, pessoal, para encontrar a solução geral, vamos recapitular aqui os passos, né? Para encontrar a solução geral, separa variáveis, deixa x de um lado, deixa y do outro, integra, e a resposta vai ter uma constante, tá? Depois, para encontrar a solução particular, você vai substituir a condição inicial que o seu exercício te deu, né? Nesse caso, pessoal, ele me deu essa condição, poderia ser outra, né? Cada exercício vai trazer uma, então não se apeguem a esses valores. Poderia ser x igual a 1, y igual a 3, enfim, tá? O exercício vai te fornecer essa informação. E aí ele me disse, então, que quando x vale 0, y vale 4. Então, onde eu tinha y, substituir 4, onde eu tinha x, substituir 0, tá? E aí eu encontrei que a constante vale 1024. Ou no lugar da constante, eu vou substituir 1024 e vou encontrar a solução particular, tá? Josiane perguntou, por que 5 sobre 4? Por que, Josiane? Lembra que a ideia é isolar o y, né? Então, eu tinha aqui, ó, a divisão de 5, né? E aí eu vou passar 5 que está dividindo para o lado esquerdo, ele sobe, né, para o lado direito, multiplicando, tá? Quando a gente tem uma equação, pessoal, eu vou passar uma variável, uma constante de um lado para o outro, ele passa com a operação inversa, tá? Então, cuidado. Se eu tenho, por exemplo, 5 somando do lado esquerdo, ele vai passar subtraindo para o lado direito, tá? Se 5 está dividindo no lado esquerdo, ele passa multiplicando no lado direito. E aí fica 5x à quarta sobre 4, tá? Bom, equações diferenciais separáveis, pessoal, também vai ser utilizada aqui quando a gente pensa numa situação contextualizada, né? Como o caso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, a população de determinada cidade cresce a uma taxa proporcional ao número de habitantes existentes. Se em 1990 a população era de 100 mil habitantes e em 2000 a população era de 150 mil habitantes, quantos eram os habitantes em 2020, tá? Então, atenção, pessoal. Vamos entender primeiramente, né, os dados do nosso enunciado, tá? Quando você tem um exercício que traz uma situação contextualizada desse tipo, é muito importante que você coloque no papel as informações iniciais, né? Porque elas vão ser utilizadas em algum momento. Então, o que a gente sabe aqui, ó? Em 1990, tinha 100 mil habitantes, tá? Depois, passados 10 anos, em 2000, eu tinha 150 mil habitantes. Aí, vejam que vai chegar lá em 2020, né? Vai pular 20 anos, tá? E aí eu quero saber quantos habitantes teríamos, né? Então, vejam aqui, ó. Eu sei que de 1990 até 2000 pulou 10 anos, aumentou 50 mil. Depois eu vou pular 20 anos e vai aumentar. Por quê? Porque a gente está falando de um problema de crescimento exponencial, só que eu não sei, né, qual vai ser essa população. O José Pereira já trouxe aqui uma resposta: 250 mil. Será que vai ser isso? Né? Será que, por lógica, a gente já consegue estabelecer aqui um padrão? Bom, vamos lá. Quase uma regra de 3, o Josebias falou. Calma, pessoal, é um pouquinho mais complicado do que isso, tá? Por quê? Porque aqui a gente está diante de um problema de
crescimento populacional. E esse crescimento populacional, né, vamos dizer que a população, ela depende do tempo, tá? Então, vamos chamar aqui, ó, P é população e T é o tempo medido em anos, né? Vamos dar nome aqui para as nossas variáveis. E nesse caso, pessoal, vejam que eu tenho uma taxa de variação de população com relação ao tempo, tá? Então, quando aparece esse nome taxa, eu vou entender por derivada, né? Então, eu tenho uma taxa de variação de população com relação ao tempo que é igual a uma constante K vezes a população, tá? Então, vou desenvolver com vocês aqui essa fórmula, né? Mas depois que eu desenvolver ela, vocês podem usar sempre a fórmula pronta, não precisa ficar deduzindo ela sempre, ok? Então, vai ser assim, ó, dp dt é igual a kp, tá? Lembra? Separação de variáveis, p de um lado, t do outro, tá? K é uma constante, pessoal. Variáveis é apenas p e t, ó. Elenquei elas aqui. Então, vai ficar assim, ó, dp sobre p é igual a k dt, tá? Então, o p que tá aqui multiplicando passa para o lado esquerdo dividindo, dt está dividindo, passa para o lado direito multiplicando. Isolei as minhas variáveis, integra. Integral de dp sobre p, pessoal, aí é importante lembrar de uma regrinha de integração, tá? Isso daqui é tabelado. A integral de 1 sobre x dx é ln de x, tá? Então, usei minha tabelinha de integrais, dp sobre p, a integral é um ln de p, igual integral de k, constante, vezes a variável, mais uma constante c qualquer, tá? Então, ok, né? ln de p é igual a kt mais c. Não quero saber o ln de p, eu quero saber o p, tá? Para encontrar o p, pessoal, aí a gente tem que pensar numa função inversa, igual eu falei lá. O oposto, né, da subtração é a adição, multiplicação, divisão. Função inversa, a função logarítmica, eu tenho a função exponencial, tá? Então, aqui, ó, eu vou aplicar exponencial dos dois lados. Vai ficar assim, ó. E ln de p é igual a e kt mais uma constante c, tá? Então, ó, exponencial de ln sendo funções inversas cancela, e daqui a gente vai encontrar que p é igual a e kt mais constante, tá? Aí, qual que é a ideia aqui, pessoal? P, multiplicação de bases iguais, soma expoente, tá? Então, vou anotar aqui em preto, ó. Se eu tenho a elevado a b vezes a elevado a c, isso é um a elevado a b mais c, tá? Multiplicação de bases iguais, soma expoente. Então, se eu estou somando aqui os expoentes, quer dizer que existia uma multiplicação de bases iguais. EKT vezes E na C, ó, multiplicação de bases iguais, soma expoente, tá? Aí, pessoal, qual que é a ideia aqui? Esse E na C, E elevado a uma constante C, eu vou chamar de P0, população inicial, tá? Então, esse é o modelo que a gente vai ter de crescimento populacional, tá? É daqui que vem essa formulinha. P é igual a P0 vezes E elevado a KT, tá? Então, esse modelo, pessoal, eu vou até destacar aqui para vocês, é o que a gente encontra aí nos livros, tá? Então, demonstrei aqui para vocês a dedução da fórmula, né? De onde que vem essa fórmula? A partir do conhecimento de separação de variáveis, tá? Mas vocês não precisam ficar deduzindo, como eu disse, a partir de agora vocês já podem usar a fórmula pronta, tá? Então, P é P0 vezes exponencial de KT. Dito isso, eu vou substituir os dados do nosso exercício aqui, né? Eu sei que no tempo inicial, ó, eu tinha 100 mil habitantes, tá? Então, ó, P de T é o P0 é 100 mil, tempo inicial,
E eu conhecia passados 10 anos, né? 150 mil, tá? Lembrando que essas informações eu passei aqui para vocês, ó. Então, passados 10 anos, subiu para 150 mil. Então, vamos colocar aqui na fórmula, ó. 150 mil é igual ao P0, 100 mil, vezes EK. K eu não conheço, e o tempo eu sei que é 10. Ou seja, minha população inicial, 100 mil habitantes, passados 10 anos, subiu para 150 mil, tá? K eu não conheço, K é o que eu quero encontrar, essa aqui é a minha incógnita, tá? Para isolar aqui, pessoal, ó, vai ficar assim, E elevado a 10K é igual a 150 mil, que divide 100 mil, tá? Ó, 0, 0, 0, vamos cortar os zeros aqui para facilitar a conta. E aí a gente vai encontrar que E elevado a 10K é 15 sobre 10, tá? Se eu quero encontrar o K, e eu sei que é o exponencial de 10K, eu vou aplicar ln, tá? Então, coloca isso na cabeça. Se eu tenho exponencial, quero tirar o exponencial, aplica ln. Se eu tenho ln e quero tirar o ln, aplica exponencial, né? Então, funções inversas, tá? Então, vou aplicar aqui o ln dos dois lados. Vai ficar assim, ó. ln de 10K é o ln de 15 sobre 10. Se ln e E são funções inversas, uma cancela a outra e vai sobrar 10K é o ln de 15 sobre 10, tá? ln de 15 sobre 10, vamos fazer aqui na calculadora, ó. ln de 15 que divide 10 vai dar aproximadamente 0,45 tananã, tá? Então, vamos dizer aqui, ó, que o K é aproximadamente 0,04, tá? Então, vejam, pessoal, como eu tinha uma condição inicial, eu fui capaz de encontrar o valor da minha constante, né? Então, eu encontrei aqui que o K vale 0,04. Se eu já encontrei aqui o valor do K e eu já conheço o P0, ó, já sei K, já sei P0, agora sim a gente está pronto para resolver o exercício, tá? Então, ó, 100 mil, P0, né? K, 0,0405. Trouxe aqui com mais algumas casinhas, tá? Então, a gente quer encontrar o P de T, ó. P, passados. Quantos anos vai passar, ó? Vamos voltar lá. De 1990 até 2020 vão passar 30 anos, tá? Então, o nosso T vai ser igual a 30. Então, vamos voltar aqui. O P, nós queremos encontrar o P de 30, tá? Então, ó, P de 30 é 100 mil vezes E elevado a 0,0405 vezes o 30, ó, no lugar do T eu vou substituir 30. E aí, se vocês jogarem na calculadora, vocês vão encontrar que essa população vai ser aproximadamente 332.011,07, né? Como a gente não pode ter uma pessoa decimal, né? Meia pessoa, então a gente poderia aqui até mesmo arredondar para 3.332,11 habitantes, ok? Então vejam, pessoal, que esse não é um tipo de problema que a gente pode resolver simplesmente por regra de 3, tá? Por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu ali naquele meio tempo que a gente não conhece, né? Em 2010 ali, por exemplo, tá? Então, é um problema de crescimento populacional. E crescimento e decaimento sempre são modelados por funções exponenciais, tá? Bom, equação diferencial resolvida aqui pelo método do fator integrante, pessoal. Dizemos que uma equação de primeira ordem ela é linear se ela é escrita dessa forma, dy dx mais p de x e y é igual a q de x, tá? Então, sempre que você tiver uma equação nesse formato, pessoal, percebam que não vai ser possível resolver por separação de variáveis, né? Porque aqui eu tenho um produto, ó, p de
vezes y, tá? Então, agora vai fazer sentido usar o método do fator integrante, né? Primeiro, a gente vai encontrar o fator integrante, que eu tô chamando aqui de mi. Tem livro que chama de I de x, tá? Então, tanto faz. O fator integrante é o exponencial da integral de p de x dx. Então, você vai pegar esse p de x, que é quem vai estar acompanhando o seu y, exponencial da integral do p de x dx, tá? Depois que você encontrou o fator integrante, você vai multiplicar a sua EDO pelo fator integrante, ó. Multiplica cada um dos termos pelo fator integrante, tá? Feito isso, pessoal, a gente vai encontrar a derivada de exponencial da integral de p de x dx vezes y é igual a exponencial da integral de p de x dx vezes o q de x, tá? E daqui nós vamos concluir, né, que isso daqui será o fator integrante vezes o y igual à integral do fator integrante vezes o q de x, tá? Então, vou só escrever aqui, ó, no formato que vai ser o que a gente vai acabar utilizando aqui no nosso estudo, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Já tinha aqui, né? Então, já coloquei para vocês. E a gente vai agora resolver essa EDO pelo método do fator integrante, tá? Coloquei aqui ao lado, então, um modelinho, só para vocês perceberem, né? dy dx mais 2 sobre xy é igual a x. Então, quem que é meu p de x? 2 sobre x. E quem que é o q de x? X, tá? Comparando com o modelo, fica fácil aqui da gente identificar p e q de x, tá? Fator integrante, ó, exponencial da integral do p 2 sobre x dx, tá? Então, exponencial integral 2, integral de 1 sobre x é ln de x, tá? Mais, né, uma constante, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos uma propriedade dos logaritmos, né? Que se eu tenho aqui um e ln de x ao quadrado, tá? Eu posso tombar, vou colocar aqui uma flechinha de outra cor só para mostrar esse expoente aqui multiplicando, né? Então, 2 ln de x, tá? Então, essa propriedade aqui, ela é válida. E usando ela, como eu falei para vocês, exponencial e ln são inversos. Então, cancela e aqui vai sobrar o x quadrado, tá? Então, esse é o meu fator integrante. Deixa eu só ver aqui o chat, pessoal, que apareceu aqui uma pergunta. Crescimento de produção ao longo do tempo, pode ser usada essa fórmula? Não, Josebias, essa fórmula que eu trouxe aqui para vocês, vou voltar aqui, inclusive eu deixei destacada, tá? Ela só serve para crescimento populacional. Ela é um modelo de crescimento populacional. Se vocês digitarem aí no Google, tá? Tem o nome do criador dela, não vou lembrar agora para vocês de cabeça, tá? Mas ela é um modelo de crescimento populacional, seja ali habitantes de uma cidade, crescimento de uma população de bactérias, né? Então, só serve para crescimento populacional, não necessariamente de seres humanos, tá? O Antônio perguntou, 15 sobre 10 seria 1,5? Sim, isso mesmo. 15 sobre 10 é 1,5, só que ali no exercício pediu o ln, né? Então, o ln de 15 sobre 10, tá? Que tá aqui, ó, dá 0,4, tá? Bom, então vamos continuar aqui com o nosso exercício, pessoal. Encontrei o meu fator integrante, lembra lá da fórmula aqui, pessoal, para resolver EDO, tem o passo a passo, né? Tem a receitinha do bolo e a gente tem que seguir ela, tá? Então, eu vou multiplicar fator integrante por y é igual ao q de x vezes o fator integrante, e aí eu vou integrar apenas do lado direito. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado vezes y, x ao quadrado vezes x, multiplicação de bases iguais soma expoente, então vai ser uma integral de x ao cubo dx, tá? Então, ó, x ao quadrado y,
Integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4 mais constante de integração. Eu quero isolar o y, então quem está multiplicando ele passa para o outro lado dividindo. Y é x à quarta sobre 4 mais constante dividido por x ao quadrado, tá? Então, vai ficar assim, ó. Y é x ao quadrado sobre 4 mais c, que divide x ao quadrado. E essa daqui é a nossa solução geral, tá? Solução geral porque ela envolve uma constante, ok? Bom, para finalizar aqui a nossa aula, pessoal, equações diferenciais exatas, tá? São desse formato, né? Um f de xy é igual a uma constante c, tá? Então, vamos imaginar que aqui eu tenho uma função de duas variáveis, né? O x e o y, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, que tem uma pergunta do Gustavo com relação ao exercício anterior. Seria x à quarta? O que aconteceu aqui, pessoal? X à quarta sobre 4, eu estava dividindo por x ao quadrado, tá? Então, vou fazer aqui do lado para vocês enxergarem. Então, tinha isso daqui, ó. X à quarta sobre 4, dividido por x ao quadrado, mais c dividido por x ao quadrado, tá? X à quarta, que divide x ao quadrado, pessoal, tem uma regrinha da potenciação que me diz que divisão de bases iguais subtrai expoente. 4 menos 2, 2. Por isso que aqui vai aparecer o quadrado, tá? Então, é um 4 menos 2, a quarta dividido por x ao quadrado, ok? Então, agora sim, vamos voltar aqui para a nossa equação diferencial exata. Imaginem que aqui vocês tenham uma função de duas variáveis, né? X e y. Se eu derivar com relação a x, pessoal, o que vai acontecer, tá? Eu vou ter uma derivação parcial de f com relação a x, dx, mais uma derivada parcial de f com relação a y, dy, dx. Isso vai ser igual a zero, porque derivada de uma constante é zero, tá? E aí, o que vai acontecer, né? dx vale 1, então, fx mais fy, dy dx é igual a zero, e aí, fx dx mais fy dy vai ser igual a zero, tá? Então, vou ter um n de xy dx mais um n de xy dy igual a zero, e uma equação desse tipo aqui é uma equação que nós chamamos de exata quando a derivada do n com relação a y é igual à derivada do n com relação a x, tá? Então, pessoal, tem um teste que a gente faz para verificar se uma equação diferencial é ou não exata. Ou seja, deriva m com relação a y, deriva n com relação a x, sendo os dois resultados iguais, ela é exata, tá? Sendo ela exata, então, como que eu vou encontrar o f de xy? Integral do m dx mais um h de y, tá? E para encontrar esse h de y, que é uma constante da variável y, eu derivo parcialmente com relação a y igualo com n, tá? O Gustavo está perguntando, esse seria EDP? Não, Gustavo. Aqui ainda é EDO. Estou falando só de x e y, tá? EDP a gente vai ter o envolvimento de mais uma variável, pelo menos, tá? Então, aqui eu só tenho duas variáveis, x e y. Continua sendo EDO. Lembra que eu falei para vocês, EDP a gente não vai ver na nossa disciplina, tá, pessoal? Essa apresentação que eu fiz para vocês, ela assusta um pouco, tá? Mas vocês vão ver aqui que também tem todo o passo a passo, né? Tem aqui a receitinha que a gente vai seguir e na prática não é complexo quanto parece, tá? Então, a equação diferencial exata, pessoal, ela sempre vai aparecer nesse formato para vocês. Você vai ter um m dx mais um n dy igual a zero, tá? Vão reparando nos formatos das equações que eu trouxe, né? O primeiro formato, quando eu consigo separar as variáveis. O segundo formato, lá naquele formato linear, que eu vou resolver pelo método do fator integrante. E agora, esse último formato, que é por
equações exatas, tá? Então, vejam que acompanhando aqui o dx eu tenho m e acompanhando o dy eu tenho n, tá? Então, primeiro, para testar se ela é exata, eu vou derivar m com relação a y. Então, derivada de x ao quadrado mais y com relação a y, derivada parcial de x ao quadrado com relação a y, 0, derivada de y com relação a y, 1, tá? Derivada de n com relação a x, pessoal, ó. Derivada de x menos y com relação a x, derivada de x com relação a x, 1, derivada de y com relação a x, 0, tá? Sempre a outra variável, ela é entendida como constante, tá? E aí, derivada de uma constante é 0, tá? Deixa eu ver o que o Josebias falou. O livro usa o símbolo psi. Ah, é verdade, Josebias, boa observação. Eu não gosto desse símbolo psi, tá? Então, não costumo usar ele. Mas no livro de vocês, em vez de aparecer esse F, vai aparecer esse símbolo aqui, tá? Sem problemas, pessoal. É só símbolo. A solução em si é a mesma, tá? É só porque eu não gosto muito de usar esse símbolo e não são todos os livros de cálculo que usam eles, tá? Então, eu gosto mais de usar F, que fica mais intuitivo dizer que é uma função, tá? Apenas por isso, tá? Então, vejam, os dois resultados que a gente trouxe aqui, pessoal, 1 e 1 são iguais. Então, eu vou concluir que essa minha equação ela é exata. Então, se ela é exata, existe uma f de xy que vai ser dada pela integral do m, x ao quadrado mais y, dx, tá? Então, ó, f de xy, integral de x ao quadrado dx, x ao cubo sobre 3, né? Mais a integral do y com relação a x, y, mas aqui eu preciso obrigatoriamente incluir uma constante da variável y, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma função que tem essas duas variáveis, tá? Dito isso, pessoal, para encontrar quem é h de y, né? Agora é a nossa missão. Quem é esse h de y, essa constante, eu vou derivar parcialmente com relação a y e igualar com n, tá? Então, vai ficar assim, ó. A derivada do f com relação a y vai ser uma derivada de x ao cubo sobre 3, mais xy, mais h de y, com relação a y, tá? Então, a derivada de x ao cubo sobre 3 com relação a y, 0, derivada de xy com relação a y, x, mais derivada de 1h, uma constante para y, é a derivada dessa constante, que a gente vai chamar de h', tá? E aí, eu igualo com o n, igual a x menos y, tá? Se eu tenho aqui, ó, x igual a x, x é igual a x, né? Então, eu concluo que a galinha de y é menos y. Só que eu não quero quem é a derivada do h, eu quero o h. Então, se eu conheço a derivada dele, eu vou integrar, tá? Integrando ambos os lados para y. Então, aqui eu vou encontrar o h de y é menos y ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu encontrei quem é esse y. Vamos substituir, esse h, né? Vamos substituir ele aqui, ó. Vai ficar menos, deixa eu só apagar aqui, porque estava mais, né? E ele é negativo. Então, menos y ao quadrado sobre 2, e isso é igual a uma constante c, tá? Então, essa daqui é a nossa solução geral, tá, pessoal? X ao cubo sobre 3 mais xy menos y ao quadrado sobre 2 igual a c, tá? Existe uma outra forma, pessoal, de resolver esse exercício, só para a gente finalizar a nossa aula, tá? Que é uma forma bem mais fácil, só que tem que prestar atenção, né? Que é, seu f de xy vai ser dado pela integral do m dx, tá? Mais uma constante de y. E ele vai ser dado pela integral do n dy mais uma constante de x, tá? Então, lembra que eu tenho m
e aqui eu tenho o n, né? Vou fazer rapidamente aqui com vocês só para mostrar que vai ser o mesmo resultado. Então, ó, integral de x ao quadrado mais y dx, x ao cubo sobre 3 mais xy mais uma constante de y. E aqui a integral do n, x menos y dy, xy, né? Menos y ao quadrado sobre 2 mais um h de x. Aí, qual que é a ideia aqui, pessoal? Por isso que eu falei, essa forma aqui é mais fácil de resolver, só que ela pode acabar sendo um pouco confusa. Por quê? Para encontrar o seu f de x, você vai comparar as duas respostas, tá? Quem repete, no caso aqui, ó, quem repetiu, você copia. Então, vai ficar assim, ó, f de xy é igual a xy. E quem não apareceu nos dois, você também vai copiar. Só que quem repete só copia uma vez, não soma, né? Então, fica só xy mais x ao cubo sobre 3 menos y ao quadrado sobre 2 igual a c, né? Na prática, o h de x que eu estava procurando era x ao cubo sobre 3 e o h de y menos y ao quadrado sobre 2, tá? Então, assim, pessoal, outra possibilidade de resolver, né? Tem professor que gosta já dessa forma mais resumida, mais fácil, tá? Em particular, eu gosto mais dessa que eu resolvi com vocês, mas acho interessante apresentar duas possibilidades que vejam aqui, vai levar vocês ao mesmo resultado, tá? Para finalizar a aula, pessoal, e vocês praticarem aí essa ideia, né, das equações diferenciais de primeira ordem, para se prepararem para a próxima aula, deixei aqui para vocês praticarem 3 exercícios, tá? Um para resolver por separação de variáveis, já deixei a resposta aqui para vocês, tá? Então, tenta resolver e conferir se vai bater a resposta. Deixei um exercício, método do fator integrante, tenta resolver, confere a resposta aqui em azul. E depois, equação diferencial exata também, tenta resolver e confere a resposta aqui em azul, tá? Então, 3 exercícios, um de cada para caso de dúvidas, tragam para a gente trabalhar na próxima aula, beleza? Deixa eu só ver se ficou mais alguma dúvida. Creio que não, né? Então é isso, pessoal. Agradeço aqui a presença, a participação de vocês. Boa semana a todos e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Até mais.